Com o novo. Floresta de Kikrean, acampamento de Remédios. Remédios dormia irregularmente, isso era normal para ela agora. Quando a escuridão descia, e o mundo ficava preto, o pesadelo que era Jaldabal brilhava atrás de seus olhos, não importa o quanto ela os fechasse, não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia manter o monstro fora. Repetidas vezes ela ouviu jogar os restos do cadáver da rainha Calca, repetidamente ela se ajoelhou chorando sobre as partes mutiladas que ele havia descartado como lixo. Às vezes, porém, a norma era quebrada, e essas eram as noites em que a escuridão era perfurada por hereges queimando na floresta. Era como se os incêndios afastassem os pesadelos minimizando a escuridão, os heteromorfos espirituais, os hereges, eram mais difíceis de encontrar por este extremo sul, mas de vez em quando eles pegavam alguém. Pelo menos o suficiente, bem, uma vez por semana Remédios tinha certeza de ter uma boa noite de sono. Esta noite não era uma dessas, não havia incêndios, não havia hereges de fácil acesso, e de fato, poucos viajantes, além dos recrutas que encontravam o caminho até ela, agora viajavam pela estrada fora da floresta. Rumores provavelmente estavam circulando sobre os desaparecimentos agora, e não demoraria muito para que ela tivesse que mudar de acampamento. Enquanto isso, ela continuou a treinar recrutas e reunir suprimentos. Era tudo o que ela podia fazer enquanto se preparava e reunia suas forças. Ela tinha certeza de que Gustavo ainda estava por aí em algum lugar. De manhã ela acordou com os olhos vermelhos e com uma pequena quantidade de sangue em seus braços. Ela estava agarrada à sua lâmina nua, e à noite ocasionalmente ela se cortava um pouco quando ela se movia para o lado errado. Doía de manhã, mas era o único conforto que ela poderia encontrar sem os fogos da justiça contra a heresia dos mortos-vivos. Ela despachou batedores para Yanana para descobrir o que Neia havia feito lá, e despachou batedores para o norte em busca das forças de Gustavo, mas no momento não havia nada que ela pudesse fazer a não ser sentar e esperar. Em breve, minha rainha, apenas, por favor, seja paciente comigo. A paladina de olhos loucos sussurrou suavemente para sua espada. Yuri se aproximou um momento depois, e Remédios olhou para ela sem expressão. Ah, os novos recrutas estão prontos, comandante. Yuri disse. Ela odiava esses momentos, tanto quanto amava o derramamento de sangue, tanto quanto amava a morte, tanto quanto amava o cheiro de carne humana queimada, a morte se fechando em torno de seu próprio coração, como dedos frios e gelados massageando o órgão palpitante, e se perguntando se ele iria bater mais rápido quando o fogo o consumisse. Ela estremeceu por dentro, mas por fora escondeu o que sentia. Remédios assentiu. Leve-me até eles. Yuri acenou com a cabeça em resposta. Eles estão aqui. Ela disse, e eles caminharam entre a agora larga fileira de árvores cortadas que criaram uma estrada improvisada para o centro do acampamento. Havia centenas de pessoas enfileiradas, vestidas mais ou menos iguais, eram claramente camponeses, a maioria homens, mas também algumas mulheres. Remédios entrou na clareira, e começou a caminhar na frente das fileiras, seus olhos ardentes faziam estremecer por fora aqueles que os pegavam, pois eram muito pobres em esconder o que sentiam. Remédios parou na frente de um homem, ela foi até ele, perto, muito perto, ela se inclinou, a centímetros de seu rosto. Por que você está aqui? Ela perguntou. Hereges precisam ser combatidos. Tenho que matá-los, tenho que proteger minha família. Ele gaguejou, desviando os olhos. Você vai morrer para fazer isso? Ela perguntou. Ele assentiu entorpecido. Então você vai fazer. Ela disse. Ela se afastou do homem, e ele deu um suspiro de alívio. Ela retomou sua caminhada na frente deles, então deu meia volta, e caminhou para o centro a cerca de 6 metros da formação. Quem veio aqui para matar os hereges? Ela gritou. Uma alegria a cumprimentou. Saiba isso. Ela continuou. Esses servos dos mortos-vivos venderam suas almas. Eles não são humanos, não importa como eles se pareçam. Eles têm espíritos de heteromorfos dentro deles. De que outra forma eles podem servir aos mortos-vivos, exceto trocando sua humanidade? Murmúrios sombrios ergueram-se da multidão. Eles são vis. Eles são maus. Eles cuspiram nos deuses que os protegiam, eles falharam no teste dos deuses, eles traíram a memória de nossa rainha. Você ouviu dos sacerdotes o que eles fazem. Você vai deixá-los fazer isso? Para nós? Para suas famílias? Para suas aldeias?
Ou você vai se colocar no caminho deles, e dizer, nem um passo a mais. Ela gritou alto o suficiente para que, se a formação tivesse 100 homens de profundidade, eles poderiam ouvi-la claramente lá. Nem um passo a mais. Eles gritaram. Nem um passo a mais. 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 Eles ouviram o grito, e levantaram suas armas. Alguns tinham espadas, a maioria tinha apenas facas ou lanças, alguns tinham apenas forçados, mas eram segurados com vigor, esfaqueando o ar repetidamente como se o próprio ar fosse herético, e tivesse que ser derrubado no chão. Então você vai fazer. Ela gritou para eles, e gesticulou para Yuri, que estava alguns metros atrás e à esquerda. Yuri deu um passo à frente, e olhou para a multidão. Essa é a Yuri, ela cuidará do seu treinamento, você vai obedecê-la em tudo, porque se não obedecer, você não terá outro destino senão morrer no campo de batalha ou aqui na floresta. Quem quiser pular o treinamento, tem que me desafiar. Se você não está preparado para isso, então trabalhe mais. Remédios disse com firmeza, finalizando com um grito. Eles são todos seus. Remédios disse, e se afastou, enquanto atrás dela Yuri começou a instruir os camponeses sobre como fazer flexões. Os camponeses resistentes esperavam que fosse fácil, mas enquanto se moviam no ritmo lento que foi definido para eles, os grunhidos e gemidos foram rápidos em começar. Outros recrutas mais experientes observavam com grande diversão enquanto os camponeses descobriam que poucos deles eram tão fortes quanto acreditavam ser. Alguns apostaram sobre quais recrutas camponeses falhariam primeiro, outros apenas riram das massas em luta. Remédios deu pouca atenção a isso, mesmo no pior dos casos ela sabia que esse tipo de processo era necessário, e ela sabia que pessoas experientes precisavam se diferenciar dos recém-chegados ao grupo. Estava abaixo dela de qualquer maneira, ela tinha muito o que fazer. Yuri, no entanto, estava gostando dessa parte, realmente não importava quem ela machucava, apenas que alguém se machucasse, e quando eles começaram a cair como mariposas que voaram para o fogo, ela aumentou o ritmo, e ordenou que continuassem. Eles tentaram, e tentaram, mas muito poucos conseguiram. Por fim, o último camponês caiu quando a força de seus braços falhou. Quando ela viu o último homem cair, ela esticou as pernas para a frente, e se levantou com um pequeno salto como se a coisa toda não tivesse acontecido. Ela apontou para o último a cair. Você, aqui, agora. Ela gritou, e apontou na frente dela. Um homem grande e corpulento que parecia bastante surpreso levantou-se, e correu até ela. Qual o seu nome? Ela perguntou. Journey. Ele respondeu nervoso. De onde você é? Ela perguntou. Aldeia Ulin. Ele disse. O que você era? Ela perguntou. Ferreiro. Ele disse. Ela o examinou, suas mãos e braços tinham cicatrizes de queimadura sobre eles, os dedos eram calosos onde um martelo era segurado pelo aperto da mão, ele não tinha barba, mas seu rosto tinha marcas onde faíscas o atingiram muitas vezes, ele tinha olhos azuis firmes, e seus braços eram tão grossos quanto os galhos de uma árvore de vida muito longa. Journey, agora você está no comando desses recrutas, você é o mais forte deles, e agora você está no comando até que você morra ou eu descubra que você vale menos que merda em um balde de poço. Alguém tem algum problema com isso? Ela estalou. Ninguém falou. Então, de pé, prepare-se para correr. Ela gritou. Ela colocou os camponeses em uma coluna de 5 homens de largura, então ela pegou 2 pessoas esguias vestindo camisas amarelas, derramou um pouco de sua água no chão para fazer lama, mexeu, e depois espalhou sobre o centro de suas camisas em um padrão de círculo. Vocês dois, rápido, vão para trás. Eles vão correr com vocês, e qualquer um que cair estará fora. Não se apressem, mas mantenham todos juntos. Ela disse, e ela viu a compreensão surgindo em seus rostos. Todo mundo corre até que ninguém possa. Ela gritou. Vamos circundar este acampamento até que isso aconteça. Qualquer um pego relaxando é melhor ser mais rápido do que uma maldita flecha. Quando você não conseguir acompanhar isso, caia na parte de trás com os 2 homens de amarelo com a lama em suas camisas. Agora movam suas bundas. Ela disse, e começaram a correr. Journey, fique comigo. Ela disse, e ele caiu ao lado dela. O primeiro homem caiu depois de alguns minutos, e depois continuou acontecendo, porém havia alguns corredores no grupo, e demorou 1 hora até que metade da formação caísse com as camisas amarelas.
Yuri sorriu enquanto observava mais, e mais começarem a cair, eles estavam sofrendo, e ela estava aproveitando cada momento disso. Dias depois, os batedores retornaram de Yanana, e relataram a Yuri enquanto ela estava trabalhando com os recrutas novamente. Eles eram um grupo mais forte, e esguio agora, suas cabeças estavam raspadas, e muitos deles agora tinham armaduras, o último carregamento de seus apoiadores da teocracia, e outras figuras que se opunham à crescente influência dos apoiadores do rei feiticeiro. A formação parecia muito, muito melhor, e Journey estava se saindo muito bem como líder de companhia. Ele parecia genuinamente se importar com seus soldados, já conhecia muitos pelo primeiro nome, e levava seu treinamento com zelo. Em sua própria mente, Yuri não pôde deixar de zombar. Tal cuidado era secundário para sua mente sádica, era apenas uma ferramenta útil para trazer as pessoas para a luta que ela amava, embora ela admitisse em particular que ele era surpreendentemente bom nisso, e ela se distanciou mais do treinamento, chegando apenas para introduzir algo novo, como segurar armas na altura do peito para acostumá-las com o peso, ou ensinar movimentos simples com armas de madeira para usar em figuras de palha e madeira, e foi porque ela podia contar com Journey que a chegada dos batedores permitiu que ela passasse o treinamento para ele enquanto ela os levava diretamente para Remédios. Remédios estava em sua tenda olhando para sua espada com olhos vazios. O som suave da abertura de sua tenda a despertou de seu olhar impensado, e ela olhou para ver quem havia entrado. O que é? Ela disse com desinteresse. Um relatório de Yanana. Yuri disse, e Remédios se animou. Bem, vamos com isso. Ela disse. Comandante Remédios, enquanto em Yanana, Neia Baraja atacou as instituições dos templos, ela atacou sua integridade, suas práticas, seu valor, ela atacou a cidade como indiferente aos sofrimentos do povo, e atacou seu sistema de justiça como injusto. Ela então foi presa. Os olhos de Remédios brilharam como estrelas. Ela foi presa? Talvez morta. O batedor balançou a cabeça. Ela foi levada a julgamento, considerada culpada, e sentenciada a ser chicoteada. Remédios sorriu como uma criança que acabou de receber um doce. Quanto ela gritou! Ela não gritou nenhuma vez. Os chicotes não podiam tocá-la, era como se os próprios deuses a protegessem. Embora eles atacassem para machucá-la, os chicotes simplesmente se desfizeram. Eles adicionaram mais homens, mas nenhum chicote conseguia encostar nela, e eventualmente, uma parte de um chicote voou descontrolado, e atingiu um dos juízes. Remédios uivou de raiva, levantou-se, aproximou-se da mesa entre ela e os batedores, e bateu com o punho com força suficiente para quebrar um pedaço da madeira grossa. Nem mesmo uma marca. Ela estalou. Os batedores tremeram, mas o líder balançou a cabeça. Começamos a segui-la depois disso, mas tivemos que nos retirar antes de sermos expostos. Achamos que ela detectou pelo menos um de nós quando chegamos perto. Ele disse. Você não tentou tirar a vida dela? Remédios perguntou perigosamente. O batedor balançou a cabeça. Seu guarda-costas estava com ela, não tivemos chance disso. No entanto, disse ele enquanto corria para a próxima parte do relatório, notamos que ela fez uma conexão amigável com alguém na cidade, e rastreamos ele para seu novo local. Ele mora em Vemark, onde ela foi, e podemos chegar até ele. Eles disseram. Eu vejo. Remédios disse enquanto uma expressão serena cruzava seu rosto. Minha rainha sempre saberá o que é melhor. Ela sussurrou suavemente quando a compreensão começou a surgir. Descubra tudo o que puder sobre ele. Ela disse. Algo mais que você pode me dizer sobre o que aconteceu lá? O líder acenou com a cabeça. Seu povo é muito habilidoso, eles estavam lutando contra aventureiros de nível médio a alto lá em termos iguais, aproximadamente nível de platina, mas não há muitos deles. Ele disse. Essa última parte não agradou a Remédios, mas ela acenou com a cabeça. Só isso? É, comandante. Ele disse. Então vá até Vemark, e descubra tudo o que puder sobre essa conexão amigável. Ela disse. Eu tenho uma utilidade para ele. Yuri, quero 5.000 bons soldados prontos para partir a qualquer momento. Remédios disse bruscamente. Os olhos de Yuri se arregalaram. Em quanto tempo? Ela perguntou. Não muito tempo, mas eles precisam de cavalos, arcos, e uma atitude impiedosa em relação a, bem, qualquer coisa que apontarmos, e dissermos mate. Yuri não conseguiu reprimir seu sorriso sádico. Será feito.
Ela disse: